Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nióbio Cash. Hoje é um dia muito importante na história do Nióbio. Nós vamos conseguir começar a cumprir um dos nossos objetivos, que a gente não tinha cumprido ainda. Para quem não viu, o Helder, nosso desenvolvedor, deu uma entrevista no canal Zcrypto. Tem um link lá no nosso Facebook. E ele fala justamente desses três pilares do Nióbio. O primeiro é o comum a praticamente todas as criptomoedas honestas, que é tentar ser um meio de pagamento. Para não acontecer, por exemplo, como acontece na Venezuela, Se os venezuelanos tivessem adotado já uma criptomoeda honesta antes, o poder de destruição da economia que o Maduro e o Chaves promoveram lá seria muito limitado. Então, o Bitcoin foi inventado para isso. Essa é de longe a principal característica das criptomoedas, E nós não somos diferentes. Queremos atingir esse objetivo de ser um meio de pagamento, pelo menos uma alternativa, para evitar esse tipo de coisa. E para esse objetivo nós já temos as wallets gráficas, o Windows, Mac, Linux, temos a Web Wallet, temos o Neobot. Falta muito a ser feito, mas a gente está caminhando nesse objetivo, Um outro objetivo é botar o Brasil como participante ativo nesse processo, de revolução do dinheiro. Não apenas a gente usar a moeda que outros criam, mas termos uma própria moeda e que brasileiros entendam de mineração, como é que funciona o código-fonte, possam participar de um modo mais ativo. E o terceiro objetivo, específico do Nióbio, até hoje a gente não tinha feito nada, que é justamente um give back para a sociedade. E no caso do Nióbio, de alguma forma a gente ajudar a agregar valor nas nossas riquezas naturais. O Brasil, todo mundo sabe, é um país riquíssimo em termos de riqueza natural, mas a gente exporta a maior parte em natura e compra os manufaturados. Então, de alguma forma, ajudar a mudar esse cenário. E nós não tínhamos feito nada ainda nesse sentido. E hoje eu vou lhe apresentar o Cleonilson Mafra. Se você pesquisar no Google, pesquisador Nióbio, vai vir o primeiro link é sobre a pesquisa do Cleonilson. Ele fez para quem não sabe, o nióbio na natureza vem misturado com vários outros minerais lá. E tem um processo de separação do nióbio. E esse processo é caríssimo. E uma das pesquisas do Cleonilson foi justamente fazer essa separação com recursos muito menores. Ele jogou no chão o preço disso. Outra coisa também é a questão de catalisadores. Parece que usam ouro, ele substitui por nióbio, com resultados muito animadores, Então hoje é um videozinho, ele vai entrar aqui no projeto. Eu espero que ele grave vários vídeos. Hoje é só um overview de quem é ele. Ele está aprendendo a gravar ainda, filmou até com o celular em pé. Mas, enfim, dá boas-vindas ao Cleonilson e orgulhoso que nós estamos cumprindo nossos objetivos. Então, sem mais delongas, Cleonilson Mafra, pesquisador de Natal, com vocês depois da vinheta. Olá, boa noite, gente. Eu me chamo Cleonilson Mafra Barbosa, sou natural do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, e tenho minha graduação, sou licenciado em Química, tenho especialização em docência no ensino superior, fiz mestrado e doutorado na ciência e engenharia de materiais e meu objeto de estudo, o que eu gosto realmente de analisar desde a época da graduação é a parte da mineralogia, a química dos minerais. Pois bem, tudo começou, numa aula de mineralogia aplicada à química, na graduação, quando a professora, a doutora Raquel, chegou em falando sobre as potencialidades minerais do Brasil. E começou com as potencialidades aqui no Rio Grande do Norte, Então, ela me falou em dois tipos de mineral, que provenientes aqui do que existem aqui no Rio Grande do Norte e que o Brasil detém 98% das reservas mundiais. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, sou professor de processos químicos,
né? Onde aí minha tese de doutorado está gerando 9 patentes, sendo uma de processo e 8 de produtos, em relação à oxidação do metanol e do etanol a partir da columbita e da tantalita, que são minerais aí provenientes do que existe na sua constituição, o nióbio. Então, em testes realizados no meu doutorado sanduíche, com recursos da CAPES, né, pelo Ciências Sem Fronteira, eu tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos, sob orientação do professor Chung-Chun Liu, e um professor renomado, né, dos Estados Unidos, onde o centro de pesquisa dele é custeado, né, pela NASA, pela Honda, pela Toyota, pela Dell. Então, tem inúmeras empresas aí que custeiam esse trabalho do meu orientador, os trabalhos, e foi onde ele buscou exatamente algumas aplicações de interesses em relação ao nióbio. Então, o nióbio ele é conhecido internacionalmente, tá certo? Pelas suas propriedades, né? Que são inúmeras. Eu não vou citar aqui todas, porque realmente são inúmeras. Quem tiver curiosidade, vá lá, procura propriedades do nióbio, em que o nióbio é aplicado, tá certo? Então, por exemplo, até na questão, né, no doutorado estávamos falando sobre materiais biomédicos, né, e tem um pesquisador desenvolvendo a parte de materiais para substituir o osso quando é fraturado, né? Então, assim, através de ligas de nióbio. Então, para vocês verem a importância que nós temos em relação a esse metal, né, rico na natureza, e que o Brasil detém isso aí. Uma coisa que eu achei impressionante é que nessa columbita e nessa tantalita, os principais metais existentes nele é o nióbio e o tântalo, não é? O nióbio, hoje, nós sabemos que é o metal mais precioso, não é? Um dos metais mais preciosos que existe na tabela periódica, que existe na face da Terra, né? Digamos assim, pelas suas propriedades, né, de supercondutividade, inúmeras propriedades químicas e físicas do nióbio, não é? Que existente digamos que é o carro-chefe, é o principal composto da columbita, né? E o que é que acontece? O nióbio, ele está existente em nossas vidas, na lâmina de barbear, em películas de foguetes aeroespaciais, em materiais de perfuração, né, de petróleo, e tipo, diversos estudos estão sendo realizados em relação ao nióbio, né, que hoje, né, nós sabemos que 98% da reserva mundial se encontra aqui no Brasil. Então, e os outros 2%, que é um traço de nióbio, é exatamente no Canadá. Então, o Brasil hoje, ele simplesmente exporta esse mineral apenas para a China, Estados Unidos, Japão, popularmente chamado a preço de banana, né? As aplicações de nióbio, aqui do nióbio, as aplicações são vastas, mas o Brasil apenas exporta para esses países. E não exportamos tecnologia, e sim a matéria bruta, e compramos material, né? E importamos materiais provenientes do nióbio. Por exemplo, as ferras de liga, as ligas de ferro nióbio, entendeu? Dentre outros materiais que podem ser utilizados. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz aplicações desse material do nióbio para utilizar como catalisadores em oxidação de álcool, né? O metanol e o etanol. Mas as aplicações são vastas, né? A aplicação do nióbio para adicionar o nióbio em aço, por exemplo, aço Eurofé, que é um aço que são utilizados na indústria nuclear, né? Então, assim, as aplicações são vastas. O Brasil está tentando buscar tecnologia exatamente para melhorar, além de melhorar as propriedades dos aços
e outras aplicações catalíticas, por exemplo, como eu estou fazendo, nós estamos tentando trazer, não é, tecnologias para que o Brasil pare tanto de exportar a um preço de banana e que nós possamos exportar, sim, tecnologia através do nióbio, devido às suas propriedades intrínsecas, né? Tanto do nióbio quanto do tântalo. Então, assim, o apelo que nós fazemos é exatamente a buscar melhorias e políticas de exportação em relação ao nióbio, que isso, né, é de suma importância para todos nós. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, inscrever no canal do YouTube, dar um joinha, e quem quiser escrever as dúvidas também para o professor esclarecer, né? Tá aí aberto o espaço. Até a próxima. Tchau!